fazer uma revisão com vocês depois do intervalo. Beleza? Ó, na semana passada, a gente estava falando sobre estrutura da Ásia, né? Então, o nosso novo assunto. E aí, eu vou colocar aqui o slide. Eu acredito que ficou a atividade do finalzinho do capítulo. Foi essa atividade aqui. Mas eu vou somente dar uma olhada aqui nessa partezinha. E aí a gente dá uma continuidade. Eu faço aqui uma correção com vocês. Isso aí é somente para a gente perceber que a formação de relevo do continente asiático, né, ele possui relevos que sejam eles de planície, né, relevos de planalto, e tem algumas áreas de depressões. As depressões são bem poucas, né, a gente tem uma depressão ali absoluta, né, tanto na parte da Arábia Saudita, né, no centro da Arábia Saudita, a gente tem também ali na parte do proximidade com o Mar Cáspio. Então, a gente ali, provavelmente, Mar Cáspio, o Mar Morto, aquela parte do Oriente. As partes mais elevadas são exatamente as áreas de planaltos, né? O principal planalto é o planalto do Tibete, né? Esse material aí está no livro de vocês. Esse planalto do Tibete é o que a gente tem ali, a Cordilheira do Himalaia. Então, são as áreas mais elevadas, chegam a ter aproximadamente quase 9.000 metros de altura, né? Tanto que a gente tem um pico mais elevado, que é o pico do Everest. Beleza? A gente tem aí, grande parte dela seria justamente uma área de planície, mas temos áreas de planaltos ainda com a proximidade aqui da Indochina, né? Uma partezinha aqui próxima à Indonésia, aquela parte ali da ilha de Sumatra. Provavelmente essas áreas que são elevadas, gente, são áreas que têm choque de placas tectônicas, e a gente viu algo sobre isso na aula passada, né? Semana retrasada a gente falou sobre as placas tectônicas, o choque dela, o que é que ela proporcionava e coisas mais. Isso aí é somente para a gente relembrar. E tinha essa atividadezinha aí, né, da página 356, né? Eu já tenho aí com alguns comentários, fazer uma correção bem rapidinha. Ele diz o seguinte, né? Localização, descrição e diz lá. O A. A região asiática que engloba a China, pois país mais extenso do continente. Esse aí a gente tem exatamente o que seria o leste da Ásia, né? Aquela parte mais ao extremo. Também pode ser chamada de Ásia Oriental, beleza? Ásia Oriental ou Extremo Oriente. Seria aquela parte ali de China, Japão, Coreia, ali é o Extremo Oriente. Região asiática que engloba a Índia. Aí a gente tem o sudeste da Ásia, ou melhor, sudeste não, o sul da Ásia, ou também chamado de subcontinente indiano. Beleza? C. Região asiática que engloba a porção asiática da extinção da antiga União Soviética. Ali a Ásia Central, Ásia Setentrional, que é aquela parte da Rússia, Tadiquistão, Turcomenistão, né? Os Uzbequistão está ali no centro. Região asiática formada principalmente por ilhas. É o sul da Ásia, né? Na verdade nem sul, né? O sudeste da Ásia. Esse termo aí formado por ilhas, a gente vai ter ali Indonésia, né? Singapura, Laos, Camboja, Vietnã. É o sudeste da Ásia. Não seria somente ilhas, mas grande parte. E região asiática muito importante para três grandes religiões monoteístas. Seria o Oriente Médio, onde a gente tem o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, na figura de Jerusalém, né? A terra prometida e a vários grupos religiosos. Segunda questão, falando sobre terremotos. Li a notícia sobre o terremoto do Japão em 2011, a gente trouxe até vídeos, né, para falar sobre ele. E depois respondo. Terremoto atinge costa do Japão, gera tsunami e mata ao menos 288. Um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu nesta sexta-feira a costa nordeste do Japão, né? Agora eu até esqueci a localização do Japão. Tem um nomezinho da cidade, mas aí a gente já viu na semana passada, é somente curiosidade mesmo.
Ali, Sendai, pronto. A cidade japonesa de Sendai, eu vi agora. A ilha de Honshu, né, que é a principal ilha japonesa, aquela mais alta, aquela mais extensa, é o arquipélago principal, né? Em muitos lugares, o mar ultrapassou os diques de proteção e avançou vários quilômetros por terra. Isso é verdade, foi um grande tsunami que chegou a ser sentido no Havaí e também, né, naquelas partes ali de Washington, Califórnia e tal. A parede de água entrou quilômetros adentro pela costa da ilha de Honshu, arrastando casas e transformando os portos em cenários de desoladora devastação. Teve cenas da gente ver barcos em cima das casas, né, de tão alto que tinha. Qual o assunto tratado na reportagem? É a interpretação de texto, né? Terremoto. Beleza. No Japão. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? O próprio terremoto e o tsunami. E também poderia envolver os abalos sísmicos, né? Abalos de 8,9, como ele diz, a magnitude. Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos recorrerem com frequência. Simples, né? Uma área que tem lá 3 placas tectônicas, as placas, na verdade, são várias placas tectônicas. Ali está o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área totalmente ativa em sismicidade e atividade vulcânica, né? E o caso de ser no Japão, porque o Japão está entre 3 placas tectônicas, beleza? Isso acaba proporcionando ao Japão uma grande constância. Acredito que há 3 dias, 4 dias no máximo, o Japão teve um outro abalo, né, há poucos dias, aí, de 6,2 ou foi 6,4 na escala Richards. E quando a gente tem terremotos na escala 6, isso significa dizer que a gente tem um terremoto que já tem uma grande variação, né? Já tem alguns tremores de terra bem interessantes. Então, perceba que o Japão tem um choque de placas tectônicas, tremores o tempo todo, beleza? Então, já é uma coisa bem natural do espaço. Vamos lá para atividades climáticas. Senhores, precisamos lembrar o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma telinha branca para vocês. Letra branca. Não, tenho que compartilhar. Peraí, tá? Deixa eu só colocar aqui para poder, para a gente dar continuidade. Pronto. Consegui. Agora eu vou colocar aqui. Caio perguntou aqui, professor, tem algum país que sofre mais do que o Japão com abalos sísmicos? Não. É tanto que você vai perceber que o Japão ele é o país que mais se prepara tecnologicamente em relação a esses tremores. Agora, claro, a gente vai ver tremores de terra na Itália, né? Naquela parte ali do Tibete, na América Central, né? Por conta da placa de Cocos, a gente vai ter muitos tremores no Chile. Agora, o Japão ele acaba sendo o que mais tem, porque ele está num conflito entre 3 placas, né, se chocando. Eles recebem muito. E por eles receberem muito, né, e aí, por advento da própria questão histórica, eles possuem financiamento, então eles acabam se preparando para isso. Agora, número de mortes e tal, pronto. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, já que a gente está falando de terremotos. Vou colocar esse videozinho aqui, ó, bem interessante, né? Só para vocês perceberem. Deixa eu ver se está saindo com áudio, me digam aí, tá? Tá com áudio? Tá não? Então eu tenho que voltar e tenho que... Agora eu sei. Pronto, botei aqui para sair com áudio. Agora tá. Vê isso aí. Há 52 anos, um terremoto devastou o Chile.
Matou 1.400 pessoas e destruiu as casas de outras 2 milhões. Foi o maior terremoto já registrado da história. Seus efeitos catastróficos foram muito além do Chile. Ondas enormes se formaram no Oceano Pacífico. O tsunami atingiu o Havaí, as Filipinas e o Japão. Um dia após o terremoto, muros de água de 5,5 metros de altura cobriram o litoral da ilha principal do Japão. Lá, 130 pessoas morreram e 1.600 perderam suas casas. O poder de devastação de um terremoto está entre os maiores da natureza. Para piorar, o homem ainda não desenvolveu técnicas eficazes para prever quando um terremoto irá mesmo ocorrer. E quando acontece, ficamos praticamente impotentes diante dele. Desde 1935, os terremotos são medidos de uma escala conhecida como Richter. Nela, há graus de magnitude que começam em 2 e, em teoria, não possuem um limite. A cada grau, aumenta-se em 33 vezes a potência de um terremoto. Isso quer dizer que se pularmos 2 graus, de 7 para 9, por exemplo, aumenta-se em 1.089 vezes a força do tremor. Na prática, um terremoto de grau 2 acontece a toda hora e mal é sentido. Já o do Chile, o maior desde que o homem começou a registrar os tremores com maior precisão, foi de 9,5. Um com tamanha força gera 2,7 gigatons de energia. Isso é 54 vezes mais forte do que a mais poderosa bomba atômica detonada pelo homem, a Tsar. Felizmente, a maior parte dessa energia é contida no subsolo, mas já é o suficiente para destruir áreas de milhares de quilômetros de extensão e criar tsunamis capazes de alagar cidades litorâneas inteiras. Esse foi o terremoto mais forte já registrado e os cientistas acreditam que nunca veremos um com mais de 10 graus na Terra. Ainda bem. É estimado que um de magnitude 12 causaria um estrago semelhante a um dos maiores asteroides que já atingiram a Terra há 65 milhões de anos. Ele abriu uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro no México e iniciou um processo de destruição que culminou com a extinção de 70% das espécies que viviam na Terra, incluindo os dinossauros. Se formos um pouco além, qual seria o estrago de um de magnitude 32? Seria o equivalente a algo que é conhecido como terremoto estelar. Como o nome diz, é um terremoto que ocorre em uma estrela. Só que o efeito é tão devastador que se houvesse um a 10 anos-luz de distância da Terra, suas consequências iriam exterminar toda a vida no planeta. Se fosse mais próximo à Terra, digamos, no nosso sistema solar, o planeta simplesmente deixaria de existir. Somente para a gente ter uma, já que a gente estava falando aí de terremoto, o terremoto o mais intenso deles, o mais intenso, foi esse do Chile, né? 9,5 na escala Richter. Passou da escala 9, né? Que os cientistas usam até o 9 porque não é comum, né? Veja que esse foi o único. E eles acreditam que a gente não vai ter na Terra algo que passe de 10. Mas é natural que até o 9 a gente chegue. Esse que a gente teve do Japão, de 2011, foi de 8,9. Não chegou nem a ser 9. Agora, o que mais matou, se não me falha a memória, foi o da Indonésia, né? Eu não lembro agora qual foi a magnitude dele, mas deve ter sido por volta do 8,6, né? Mas matou mais de 200 mil pessoas, se não me falha a memória. E foi o que mais matou, né? Agora perceba, a gente tem um terremoto de 9,5 no Chile e tem um terremoto menor na Indonésia, supondo. Mas na Indonésia morreu mais, por quê? Vai muito da preparação do país. O Japão é quem mais se prepara, então o número de vítimas no Japão sempre é menor. Se der um terremoto de escala 8 no Japão hoje e der um terremoto de escala 6,5 no Haiti, pode ter certeza que o terremoto do Haiti vai matar mais gente do que no Japão. Por quê? Porque o Haiti não tem tecnologia, não tem desenvolvimento suficiente para conseguir dar suporte às vítimas. E é um dos fenômenos naturais que não tem prevenção nem intervenção do homem. Aí agora eu digo, se o homem é desenrolado mesmo, eu quero ver ele conseguir segurar, parar o terremoto. Né? Porque o homem quer ser agora aí o que vai fazer chuva, o que vai fazer toda a modificação do planeta. Aí eu digo que ele é rochedo se ele começar a alterar a parte interna do planeta. Né? Tampar um vulcão, de repente mandar fazer uma massa de concreto boa para mandar tampar a cratera do vulcão. Quero ver se ele é desenrolado. Né? Agentes internos não têm condições de controle. Mandar a chuva, exatamente.
Bianca, tá com medo. Não tenha medo não, Bianca. Nós estamos num país, né? Graças a Deus, estamos num país que está no meio de uma placa tectônica. Né? O Japão está na borda de 3 placas. Então, isso não mostra o quanto ele tem problemas. Nós estamos no meio dessas. Então, se a gente está no meio, significa dizer que a gente vai ter uma, digamos assim, uma calmaria. Né? Nossa placa está se mexendo, a gente está se separando da África. O terremoto mais próximo da gente violento que pode acontecer é no Chile. Para chegar aqui no Brasil, demora um bocadinho. E a gente, já que mora na borda, né, do Recife, então a gente seria um dos últimos a sentir aí esse terremoto. Beleza? Agora, claro, sentir tremores é normal. Pode ser que aconteça um tremor de terra lá em Caruaru, que não é por choque de placa tectônica, é por acomodação de bloco. E aí esse tremor possa chegar a gente. Pode chegar, não tem bronca não. Só que é tremor de 5 graus, 3,5, 4, é quase que imperceptível. Não precisa se aperrear com isso, não. Já que foi no Chile, o Brasil consegue sentir o tremor. No caso desse do Chile, Caio, a gente não conseguiu sentir, não, mas já teve tremor de terra na Bolívia, que foi sentido em São Paulo. Pode sentir sim. Agora, claro, quanto mais distante a gente tiver do epicentro, quanto mais longe tiver do epicentro, a probabilidade da gente sentir esse tremor é muito pequena, porque a gente está distante dele. Quanto mais próximo, mais provável vai ser. Beleza? Massa demais. Vamos embora trabalhar aqui, né? Exatamente. O novo manda-chuva, literalmente. Né? Quero ver se ele é desenrolado mesmo, de mandar tampar aí o vulcão ou segurar um terremoto. Gente, se eu só mostrar para vocês aqui a questão do clima. Pronto. Eu preciso lembrar o seguinte. Quando a gente fala de climatologia, é um assunto bem legal, porque, não sei se vocês até perceberam, meio fanho, porque essa mudança, essa variação de temperatura, ela acaba com a gente, né? Então, nós que estamos aqui no Recife, vou dizer a vocês, nós estamos convivendo com uma média de aproximadamente 80% de umidade relativa do ar, certo? Nesse exato momento, a parte do centro do Brasil, central ali, aquela parte de Brasília, Goiás, está a 30%. Muito é ruim. Um pouco é ruim também. O ideal seria 60%. Tá? Então, quanto mais úmido tiver, mais problema vocês vão ter para respirar. Tanto úmido quanto seco. Então, quem tem rinite alérgica, né? Essas rinites, sinusite, não sei o quê, pode ficar tranquilo que quando o tempo fica assim, está todo mundo aperreado. Eu acho que assim, igual a mim, deve ter um bocado aí do outro lado da telinha também, fungando. Uns mais, outros menos, né? Quem não tiver, dê graças a Deus. Peço obrigado, Senhor, por ter me dado uma condição de respiração muito boa. Eu não tive essa mesma sorte de vocês. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de umidade relativa do ar, eu preciso lembrar que nós temos a seguinte situação. Nós precisamos diferenciar tempo de clima. Certo? Quando eu falar para tempo, eu estou falando de momento. Quando eu falar clima, eu estou falando de período. Como assim? O tempo que a gente está falando, ele varia a qualquer momento. Então, tá chuvoso, pode ficar nublado, pode ficar ensolarado a qualquer momento. Então, isso é tempo. Tempo é diário. Certo? Já o clima, ele é um período. Para poder dizer que o clima mudou, eu preciso ter uma notificação de aproximadamente 30 anos. Depois de 30 anos de mudança, eu digo, o clima mudou. Por quê? Vê, qual é o clima do Brasil? Equatorial. Certo? Então, se ele é equatorial, ele é quente e úmido. Claro que vai ter os outros, né? O tropical continental, tropical oceânico, tropical de altitude, subtropical, semiárido, enfim, né? Mas o Brasil é conhecido pelo clima quente e úmido. Imagina que eu chegasse para você e dissesse: o clima do Brasil mudou. Danou-se, isso aqui mudou. Ficou o quê? Quente e frio?
úmido e seco, quente e seco, frio e úmido. Não vai mudar. A variação que a gente vai ter do clima, quando a gente fala, é que a temperatura média do Brasil, supondo, era 28 e passou agora a 29. Aí você, professor, mas só mudou 1 grau. Só que 1 grau a mais ou 1 grau a menos acaba trazendo consequências seríssimas. Né? Migração das aves, a gente tem que lembrar que tem animais, tem vegetais, né? Tem a questão da polinização, tudo isso vai variar, precisa se manter a temperatura. Por isso que a galera pede para que a gente tenha muito cuidado com a temperatura do planeta. Já esse aqui não. Esse aqui o Recife conhece bem. Você acorda, pela manhã está chovendo. Quando dá meio-dia, hora de largar um sol quente, não, a gota. Aí quando dá 5 horas, ficou nublado. E o pior, quando chega de noite que você ia sair, começa a chover de novo. Essa inconstância no tempo, na questão meteorológica do Recife, é exatamente o que a gente chama de tempo. Não confundam mais. Tempo, mudança momentânea. Clima, questão de período, beleza? Então fica ligado nisso aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí, cadê? Lá para o futuro, já que as placas estão em movimento, é capaz que chegue uma placa tectônica aqui, além que a gente... Não, vê só. Vamos lá, Caio. Estamos numa placa central, certo? E aí nessa placa nós estamos no meio. Se de repente você chegasse para mim e dissesse, professor, no futuro, essas placas se movimentando, elas podem voltar a se juntar? Pode. Existem teorias que dizem que essas placas, por elas estarem se movimentando, elas podem voltar a uma pangeia, certo? Agora, dizer a você que nossa placa ela vai abrir e vai simplesmente se rupturar, a nossa não, mas a da África vai. Já percebeu que a África tem uma pontinha assim, ó? Ela é assim. Não é bem assim não, mas é mais ou menos assim, tá? Acredita-se que isso aqui vai se soltar. Tá havendo ali uma ruptura. Se vocês pesquisarem aí, falha da Somália, né? Aberturas da Somália, vocês vão ver que tem uma fenda, né, no país. E aí isso vai acontecer hoje, amanhã não. A gente não vai estar nem vivo quando isso se soltar, porque é daqui a alguns milhões de anos, tá? Mas no caso do Brasil, não contem com isso não. João Pedro está dizendo que já tem rinite. Seja bem-vindo ao clube, João Pedro. Aí Bianca fala, eu não tenho não. Uhul. Sim, tão boa, tão boazinha. Ela aí, sei não. Tô nem aí para tua alegria. Cara, tô com o meu Sorine aqui do lado quase todo dia. Cuidado com esse Sorine aí, em nome de Jesus. Viu? Isso aí, pelos médicos, é indicado para usar 3 vezes só. Meu Deus. Senão gera vício. Nicolas, tempo é algo momentâneo como a chuva. O clima pode ser verão, entre outros, não são 60 anos. Não, são 30. Eu preciso ter uma indicação por 30 anos. Por que 30? Porque em 30 anos eles conseguem já perceber essa variação, tanto de temperatura, quanto de umidade, quanto de precipitação, pressão e tal. Então, quando eu observo todo esse cenário, em 30 anos eu tenho uma condição de dizer, então, o clima está mudando. Beleza? Então, você leva em consideração 30. Claro que, né, a partir desses 30 a gente vai ter variações que possam ser mais notáveis. Eu vou mostrar a vocês o porquê. Imagine que nós tivemos a Revolução Industrial em 1800, ou melhor, 1760, tá? Nós tínhamos uma temperatura X. A partir disso, as indústrias começaram a liberar mais o quê? Gases. Então, a temperatura começou a ficar mais aquecida. E o planeta, isso é liberação de poluentes e tal, e o planeta, ele traz consequências extremamente negativas, né? A gente acaba influenciando o aquecimento global, né? O efeito estufa, tudo isso começa a ser elevado. E aí a temperatura começa a ser, então, um incômodo. Quando em 1972 a gente tem o primeiro protocolo do clima, que é o protocolo de Estocolmo, que é exatamente para discutir sobre a questão da mudança climática no planeta. Como o homem pode melhorar isso? Aí, quando vai ser lá em 87, a gente vai ter o relatório Brundtland e assim por diante. O último que a gente está vivendo é o chamado Acordo
de Paris. É exatamente esse Acordo de Paris que está sendo discutido atualmente. Beleza? Então, acredito que deu para a gente se ligar aí. Agora também é assim, tem que lembrar da seguinte situação. Para os climas, né, mudarem, eu preciso lembrar dos fatores e preciso lembrar dos elementos. Tá? Quando eu olhar para os fatores, eu lembro que fator climático pode ser relevo, vegetação, pode ser maritimidade, continentalidade, a altitude, a latitude, tudo é fator. Agora, quando eu vier para os elementos, elementos do clima, ó, temperatura, pressão, umidade, radiação. Certo? Radiação solar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e temperatura atmosférica. Esses seriam os elementos. E os fatores são aqueles que vão condicionar os elementos. Tá? Eles vão fazer com que haja o condicionamento desses elementos. Então, o relevo ele vai influenciar em quê? Na temperatura, na pressão, na umidade e na radiação. A vegetação, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Vegetação aqui, ó. Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer a chamada evapotranspiração. O ato dela jogar a sua umidade para cima faz com que a gente tenha a formação de nuvens. A nuvem ela vai depois e vai descarregar. Então perceba que a interação atmosférica com o espaço. Por isso que eu preciso lembrar que fatores e elementos são diferentes, ok? Perfeito. Isso cai muito, tá? Exatamente. Está dizendo que estava estudando para a questão para a prova do IF. Isso cai tanto em IF, isso aqui é um tipo de assunto que vocês vão ver, né, aí para o futuro, vão ver com mais detalhes quando a gente estiver no primeiro ano, né, mas cai em SSA, cai no próprio IF. IF ainda é mais complicado de você saber o que vem, porque são todos os assuntos para 3 questões. Né? Então, você precisa acertar qual vai cair. Já no ISSA, não, tu vai ter 10 questões falando sobre isso e tenho certeza, eu aposto o que quiser que esse assunto está lá no SSA, como vocês estiverem fazendo no primeiro ano. E é um assunto muito cobrado também no Enem. Então, perceba que a partir de então a gente começa a ter necessidade básica disso aí, beleza? Deixa eu voltar aqui no slide. E aí a gente tem a classificação climática, né, do continente asiático. Eu tenho aí clima equatorial, tropical, eu tenho clima subtropical, semiárido, desértico, temperado, mediterrâneo, frio, altas montanhas e polar. Na minha concepção, olhando para esse mapa rapidamente, uma coisa que eu posso dizer é, meu amigo, a Ásia não é seca não, se amostra. Tem pouquíssima umidade. Olha bem. Olha o clima equatorial onde é que pode ser encontrado somente. Na parte da Indonésia, né, de Singapura, ali Timor-Leste, Tailândia, somente. Aí a gente tem uma partezinha tropical ali entre Índia, Nepal, Butão, Camboja, Laos, Vietnã, né? Uma parte da China, né? Essa China mais próxima do Pacífico. Tem os climas subtropicais devido ao trópico de Câncer. Ó. A gente já vai ter ali o Japão. A gente tem a Coreia, principalmente a Coreia do Sul, né? E uma partezinha da China. Pronto.
Aí agora semiárido, vê, semiárido ela domina quase toda a Ásia. Tu tem ali a Arábia Saudita, Oriente Médio, quase todo, o Irã, aquela parte ali já puxando para a Rússia. Pega a Ásia Central, né? Vai embora lá para a Mongólia, pega grande parte da China também. Então, assim, você vê que é uma grande área semiárida. Desértica, tu tem um deserto, né? Na Arábia, no Iêmen e Omã, naquela parte ali dos Emirados Árabes Unidos, né? Tu tem uma parte da China, tu tem a parte do Irã ali, proximidade, Afeganistão também você vai ter, e aquela parte da Ásia Central, né? Aquela partezinha ali de Turcomenistão, Tadiquistão e tal. Então, vê, área desértica e semiárida, elas quase dominam. Temperado é aquela meia pedra, meio tijolo, né? Uma parte da Turquia, uma parte da Ásia Central e uma partezinha já pegando, né, aquela parte extremo nordeste da China. Temperado que é aquela vegetação bem parecida com não chega a ser as coníferas não, mas o temperado é como se fosse aquelas coníferas, né? A conífera está um pouquinho acima, está naquela parte da Rússia, da taiga siberiana. Mediterrâneo é uma vegetação que hoje, se eu fosse olhar o Brasil, se eu estou dizendo que é a mesma coisa não, viu? Se eu fosse olhar o Brasil hoje, há uma vegetação mediterrânea, próxima ao Mediterrâneo, era a vegetação do Cerrado, né? Aquela vegetação que depende de duas estações do ano, uma chuvosa e uma seca. Mas, pelo amor de Deus, não vá dizer que a vegetação mediterrânea está no Brasil, não, viu? Estou dando um exemplo só para vocês terem uma noção. A vegetação brasileira é cerrado, pode ser até chamada de savana brasileira, tá? Mas Mediterrâneo não. Mediterrâneo é aquela vegetação que está ali próxima da Itália, duas estações definidas. O frio, frio tem muito, né? A Rússia aí quase toda aí, a Rússia asiática fria, a parte da Rússia que não aparece aí é a Rússia europeia. Então, diga-se de passagem aí que a gente tem dos Montes Urais para cá, uma Rússia quase toda totalmente fria. E o extremo da Rússia, ela está o quê? Ela está como polar. Beleza? E as de altas montanhas, vocês já sabem aí que a de alta montanha é exatamente a vegetação que está ali no Tibete, né? Aquela parte da cordilheira do Himalaia. Beleza? Eu achava que era mais úmido, nada. A Ásia ela tem muito ambiente seco. E aí, como disse Nicolas, coitado do Irã, verdade, coitado do Irã. O Irã tem um pedacinho ali do Mediterrâneo, que ainda acaba salvando ele, mas é quase que totalmente um país árido, né, e semiárido, deserto e semiárido. Beleza? Então, acho que deu para a gente se ligar aí, né? As vegetações, olha lá, ele deu o clima, né? Agora tem as vegetações, isso aí está no livro de vocês também. Olha as vegetações, tundra, floresta de coníferas, né? Deixa eu anotar aqui, porque depois eu mostro para vocês. Tundra, coníferas, que também são chamadas de taiga, temperada, que são as caducifólias. Eu não sei se vocês lembram, mas a vegetação caducifólia é aquela vegetação que tem as folhas que caem em determinado período do ano, né? Elas perdem suas folhas. Então, são as vegetações chamadas de caduca, caducifólias, folhas que caem. Vegetação de altitude é aquela vegetação que está nas áreas mais elevadas, que seriam vegetações adaptadas mais ao frio. Vegetação mediterrânea. Veja que a gente tem um clima mediterrâneo bem extenso, né, na Ásia, mas a vegetação mediterrânea ela acaba sendo menor, né? Ela só fica ali próximo do Mar Negro. E eu acho que aqui a gente tem o Mar Egeu, né? Acredito que seja isso mesmo. Mar Egeu, ali próximo da Turquia, ali tem o Estreito de Bósforo e de Dardanelos. Pradarias. Pradarias é uma vegetação muito parecida com aquela vegetação de campo, né, na região sul do Brasil. Estepe semiárida é a mesma vegetação de campo, só que agora ela é seca, tá? Vegetação desértica, aquela vegetação que é espalhada, né, pouco aparente.
Savana, a savana que parece muito com o Cerrado brasileiro, né? Aquela vegetação mais retorcida, mais seca. Só que cuidado para não confundir, pelo amor de Deus, viu? A vegetação de savana com a vegetação semiárida. A vegetação semiárida é aquela vegetação que é mais seca, né? A de savana ela tem 2 estações, então tem que ter muito cuidado com isso aí. E a equatorial, para vocês terem noção, né, que pega mais essa parte ao sul aí, ó, a gente tem muito, cadê meu Deus, a vegetação temperada, né, da caducifólia. O sul da China tem muito panda. Não sei se vocês já viram já o panda, que é um dos animais chineses, que ele é usado como ato de diplomacia. A China, para mostrar sua amizade com o país, ela dá um casal de panda ao país. Só que ela não dá, literalmente, né? Ela faz um comodato. Ela passa para o país vai cuidar e depois de um certo tempo ele devolve esse panda, tá? Ele não está dando, não, é como se fosse um aluguel. Mas aí ele deixa o panda com esse país, o casal, num sinônimo de amizade, de diplomacia. Estou te dando esse panda porque eu confio em você. Agora, claro, o país ele alguns deles rejeitam, como foi o caso do Brasil. É muito caro para manter esses animais. É caro para manter. Eles comem muito, né? São comedores de bambu, assíduos comedores de bambu. Defecam demais, né? São os famosos socó. Eles comem e trabalham o tempo todo. É preguiçoso não, a peste. E precisam estar no ambiente, né, com clima adepto ao deles. Né? Então, teria que fazer uma gaiola, né, bem extensa, né, muito verde, adaptada ao seu espaço e climatizada. Né? Não poderia ser nesse calor infernal que é no Brasil. Imagina botar um panda no zoológico de 2 irmãos. Coitado, ele ia mandar cortar o pelo, ia mandar passar máquina zero. Então, é somente uma curiosidade aí, vive nas florestas, que seriam as florestas temperadas. É o famoso presente de grego, né? Mas, assim, em termos de diplomacia, vale a pena, né? Porque você percebe que é uma amizade. A China só está dando aquele panda porque ela confia muito ao país. Tá? Então, só teve um país, pelo que eu vi, pelo que eu dei uma estudada, que rejeitou de fato o panda por não querer mesmo, que foi Taiwan, né? Que inclusive é chinesa, mas não quis. Ele disse que não queria amizade com a China, ela quer ruptura. Já outros países, como é o caso do Brasil, não aceitou por conta da dificuldade. Porque se um animal desse morre, é capaz de ter uma guerra geopolítica. Né? E nos Estados Unidos, se não me falo, nos Estados Unidos é o país que mais tem panda no mundo, né? Fora a China, de tanto ter sido emprestado. Tá? Então, é só para a gente ter uma noção, aí a gente consegue ver as vegetações, né? Espaçadas, né? Muito bem localizadas. Beleza? Observando essas vegetações, a gente percebe que tem uma coisa chamada a variação do clima, ela resulta na vegetação. Então, se eu tenho um clima que ele é mais úmido, a vegetação ela vai se adaptar a esse clima mais úmido. Se eu tenho um clima mais seco, a vegetação vai ser uma vegetação mais seca. Então, as folhas elas começam a sair mais curtas, né? Só para a gente encerrar aqui, deixa eu colocar aqui na imagem do quadro. Pronto. A vegetação de tundra, ó, bem miudinha. A vegetação de estepes, de desértica, certo? A taiga. Essa taiga é também chamada de taiga siberiana ou de coníferas, tá? Vegetação de cônea. As temperadas, certo? Cuidado para não confundir com as chamadas equatoriais, né? A subtropical já é de médio porte. Então, assim, se a folha for grande,
latifoliadas, se elas forem pequenas, nanofoliadas, se elas caírem, caducifóias, se elas vierem em formato de espinhos, são chamadas de aciculifoliadas, ok? Deixa eu reduzir aqui e ver se tem alguém aqui com alguma dúvida. Isso, né? Exatamente. Né? Nós vamos entrar agora no nosso intervalo, né? Eu vou dar uma paradinha aí. Quando nós voltarmos, a gente faz uma pequena abordagem daquilo que a gente já estudou até então, para vocês irem para as avaliações de vocês já cientes das coisas, beleza? E aí, por hora, a gente está parando agora em vegetação do continente asiático. Ok? Ok, já já. Tchau, tchau.